Começa agora o programa Planejamento Urbano no Ar, que discute o uso e a ocupação do solo em Diamantina, propondo soluções para os problemas existentes no município a partir da legislação vigente e de estudos de caso vivenciados em outros locais. Caro ouvinte, começa hoje a primeira temporada do programa Planejamento Urbano no Ar, coordenado por mim, professor Glauco Belino. É um prazer receber vocês aqui e essa primeira temporada nossa já possui 20 programas gravados que estarão entrando no ar de hoje, dia 15 de março, até o dia 12 de julho de 2016. Esse programa é uma iniciativa do Laboratório de População e Ambiente, ou LPA, localizado no Centro de Geociências aqui da UFVJM. Vale ressaltar para vocês que esse programa será estruturado da seguinte forma. Um programa será apresentado por mim, que é o programa de hoje. Então, todos os programas ímpares, o programa 1, 3, 5 e assim por diante, e os programas pares, o programa 2, 4, 6, 8, serão apresentados pelos alunos do curso de Geografia daqui da UFVJM. A justificativa de criação desse programa é para contribuir um pouco da discussão sobre temas de planejamento, tanto no Vale do Jequitinhonha como em Diamantina. Vale falar para vocês que o Vale do Jequitinhonha é assinalado por intensos movimentos migratórios, estagnação econômica histórica e baixos indicadores sociais. E isso tornou o Vale do Jequitinhonha como uma região de profunda assimetria econômica e espacial e que ocupa uma posição desfavorável comparado com outras regiões do estado de Minas Gerais. Por esses e outros fatores, desde a década de 1970, o Vale do Jequitinhonha tem sido foco de políticas públicas voltadas para o seu planejamento e desenvolvimento, uma vez que, historicamente, o Vale é marcado pela incapacidade governamental de gerenciamento de questões públicas de interesse comum, como áreas de preservação ambiental, infraestrutura urbana, habitação, transporte, defesa civil, violência urbana, saneamento, dentre outros. Dentre as carências destacadas aqui no Vale, destaca-se o incipiente planejamento urbano dos municípios, bem como a ausência de utilização de geoprocessamento pelas prefeituras na gestão de bens tombados e no planejamento das áreas urbanas. Segundo informações da pesquisa Perfil Municipal feita pelo IBGE em 2013, quase todos os municípios do Vale do Jequitinhonha não possuem uma prefeitura que trabalha com geoprocessamento para gerir o seu território, o que já deveria estar ocorrendo pela lei desde 2001, se a gente fosse seguir o Estatuto da Cidade. E essa é a situação na qual se encontra Diamantina, alvo inicial desse programa, que a posteriori será expandido para os demais municípios do Vale do Jequitinhonha. Tendo em vista a parceria que está firmada entre a UFVJM, a Prefeitura Municipal de Diamantina e o Ministério Público para tratar da gestão urbana participativa e da ocupação desordenada aqui em Diamantina, acreditamos que a difusão do conhecimento via rádio universitária possa contribuir para o planejamento territorial, bem como subsidiar a formulação e implantação de políticas públicas de desenvolvimento em Diamantina, para que, em termos de gestão do uso e ocupação do solo, essa região possa se tornar uma referência. No meio do nosso programa, sempre será apresentada uma música vinda do rock nacional que aborde alguma crítica social correlata ao planejamento urbano. Como hoje é o nosso primeiro programa, eu trouxe para vocês a música que serviu de subsídio para a nossa vinheta, que é a música Último Suspiro, da banda Lado Oposto, que também tive que puxar a farinha para o meu lado, formada por mim e também pelo professor Douglas do curso de Geografia. Então aqui no FVJM existe uma banda de rock aí que está inativa, mas que pode voltar a qualquer instante. Então ouçam aí a música Último Suspiro, que fala um pouco sobre a ambição advinda aí do capitalismo. Os homens do norte não olham para baixo, mas é lá que se encontrar tudo que está acima deles. Até quando o
aguentar o pesadelo de sua companhia, que só quer plantar árvores de dinheiro sem achar que somos iguais. Então vamos acabar com tudo sem pensar naqueles que irão nascer de vocês envergonhados, tentando achar a razão pra ser tão quadrado neste mundo redondo. Hoje partilhamos com Deus o poder de destruir o mundo. Se a ciência é tudo que temos pra nos proteger e matar, é tão fácil imaginar o final da história se você não sabe o que é melhor pra você. O presente não é tudo que somos, mas quem vai conseguir explicar? Então vamos acabar com tudo sem pensar naqueles que irão nascer de vocês envergonhados, tentando achar a razão pra ser tão quadrado neste mundo redondo. Cansado de dar voltas e voltas e voltas e voltas e voltas e voltas. Vocês ouviram a música Último Suspiro, da banda Lado Oposto. Pois bem, e o que é o tal do planejamento urbano que a gente sempre ouve falar? Essa é a primeira coisa que eu preciso explicar para você. O que é planejar? Planejar nada mais é do que criar elementos para a gente pensar o futuro de alguma coisa. Por exemplo, quando você acorda, você planeja o seu dia. Hoje eu vou escovar os dentes, depois eu vou tomar um café, depois eu vou sair para o trabalho, de noite eu vou estudar e assim por diante. Você planejou o seu dia. Então, planejar no quesito urbano nada mais é do que pensar no crescimento e desenvolvimento de uma cidade de uma maneira mais saudável e de acordo também com a legislação brasileira. Diamantina é um lugar que necessita muito dessa temática. É um município que tem 303 anos, acabou de fazer agora, sendo 178 de emancipação política. É um lugar que é patrimônio cultural da humanidade desde 1999. Já possui 2 planos diretores elaborados pela Prefeitura Municipal. E essa questão dos planos diretores depois nós vamos discutir melhor em programas futuros. E Diamantina tem tido um crescimento acelerado e desprovido de planejamento na última década. E sobre isso que nós vamos focar no nosso programa de hoje. E antes disso tudo, eu preciso clarear para vocês alguns conceitos importantes. Primeiro, se a gente está falando em planejar urbano, a gente sabe que existe o urbano e também existe o rural. E qual que é a diferença do urbano para o rural? A diferença do urbano para o rural, em termos práticos, é que a Câmara dos Vereadores de um município desenha uma linha fictícia e essa linha é chamada de linha do perímetro urbano. Quem mora dentro da linha do perímetro urbano está inserido, então, na zona urbana, que é onde a cidade propriamente dita. Lugares onde deve ter as ruas, as praças, os bairros, todo o comércio, distrito industrial, enfim, os elementos que formam a cidade propriamente dita. E a área rural deve ser a área de grandes propriedades com 30 mil metros quadrados ou mais,
no qual a gente tem um uso que não é o urbano, ou seja, a cidade não deve ocorrer, né, num primeiro momento, dentro do meio rural. Pois bem, essa linha, chamada então linha do perímetro urbano, quando os vereadores definem ela, quem mora dentro dessa linha paga para a prefeitura um imposto chamado IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano. Então, quem mora dentro da área urbana paga isso. O IPTU é um instrumento extremamente importante que ele serve para a gestão do município. Ele é uma das principais fontes de recurso para gerenciar a nossa cidade. Gerenciar como? Mantendo as ruas limpas, cuidando da arborização, cuidando da manutenção urbana, pensando justamente no crescimento da cidade e em deixá-la mais agradável para se viver. Do outro lado, quem mora fora da linha do perímetro urbano já paga um outro imposto, chamado ITR, o Imposto Territorial Rural, que por sua vez não vai para os cofres do município, vai para os cofres da União. Essa já é uma questão muito legal e que a gente vai ter um programa específico para discutir sobre isso, mas adiantando, a questão é, Diamantina tem muitas casas, muitas edificações que já estão para fora do perímetro urbano. E isso mostra, então, uma necessidade urgente da administração municipal revisar o seu plano diretor para que essas casas sejam inseridas dentro do perímetro urbano, porque não faz sentido nenhum, em termos de gestão, você ter uma pessoa que não paga IPTU e usa a cidade, da mesma forma que tem uma pessoa que paga o IPTU e usa a cidade, né, do mesmo jeito. Então essa é uma questão já importante para a gente trazer para vocês. Só que antes também de discutir essas questões, eu quero apresentar alguns dados demográficos daqui de Diamantina. Muita gente confunde, não sabe exatamente qual que é a população de Diamantina, quantas casas tem em Diamantina. E essa é uma das coisas que o Laboratório de População e Ambiente tem trabalhado aí nos últimos 2 anos e já temos algumas informações interessantes para passar para vocês. A primeira coisa é o seguinte, a população de Diamantina é diferente da população da sede de Diamantina. O nosso município, ele possui 11 distritos. Então tem a Sopa, Guinda, né, o Curralinho, ou Extração, Desembargador Tony, Inhaí, Conselheiro Mata e por aí vai. São 11 distritos que no último censo de 2010, somando a população de todos esses lugares, nós tínhamos 45.880 pessoas residentes. Na sede de Diamantina, ou seja, somente na nossa cidade aqui, tínhamos desses 45 mil, 33 mil pessoas aproximadamente. Então, quando a gente fala que a população de Diamantina, né, tem cerca de 45 mil habitantes, estamos incluindo todas as pessoas que estão nas zonas rurais e nos demais distritos. Da mesma forma, e a quantidade de casas, ou seja, os domicílios que tem na nossa cidade. O censo 2010, ele computou no município todo 12.825 domicílios e na sede do nosso distrito 9.180. Hoje, com dados do Laboratório de População e Ambiente, nós contamos que Diamantina tem aproximadamente, pensando aí em março de 2016, cerca de 15.500 domicílios. Então foi o crescimento que ocorreu. Passamos então de 9.180 do censo 2010 para cerca de 15 mil hoje. Qual que é a implicação que isso traz para a nossa cidade? Também é um tema que a gente vai abordar em um programa específico só para discutir isso. Nosso programa de hoje já vai caminhando para o final, só que antes eu trago para você uma informação que é o seguinte: a UFVJM conta na sua reitoria com um local chamado Espaço dos Municípios. O que é o Espaço dos Municípios? Um lugar que foi construído com o objetivo de promover a interação da UFVJM com as prefeituras do Vale do Jequitinhonha, em aspectos técnicos, jurídicos, burocráticos e administrativos que possam ser viabilizados através de parcerias formais. A ideia desse projeto é construir pontes entre possíveis problemas e as prováveis soluções, assim como nós estamos fazendo aqui no programa, apontando um problema de planejamento urbano e qual que seria a possível solução para ele.
Esse espaço deve ser palco de discussões sobre projetos vinculados às administrações municipais, focados no desenvolvimento social dos municípios do Vale de Jequitinhonha. O intuito da UFVJM é auxiliar as prefeituras de muitas maneiras e em diferentes áreas. Portanto, se você está ouvindo esse programa e é de algum município, nos procure, venha aqui dialogar com a gente, que estamos à disposição para ouvi-lo e ver como que a gente pode estreitar os laços. Todos os nossos programas também estarão disponíveis na página do Laboratório de População e Ambiente no Facebook. Curta lá e compartilhe. O programa Planejamento Urbano no Ar agradece à Rádio Universitária pela oportunidade, principalmente aí na figura da Flávia, que abriu as portas para a gente, e do Rogério, que tem feito todas as gravações. Um abraço para todos e não deixem na próxima terça-feira de acompanhar a continuidade do nosso programa. Até mais! Planejamento Urbano no Ar. Pensando no uso e na ocupação do solo em Diamantina. Uma iniciativa do Laboratório de População e Ambiente do Centro de Geociências da Universidade. Produção e apresentação, professor Glauco Umbelino e alunos do curso de Geografia da UFVJM. Planejamento Urbano no Ar, toda terça-feira, às 10 horas, com reprise às 4 da tarde.